O termo downsides introduz a ideia de que o Instagram é responsável por... ok, eu não sei, essa palavra é uma palavra muito esquisita. Ela não é tão plena de significado, né? Tem que entender o contexto dela. Então, o termo downsides introduz a ideia de que o Instagram é responsável pelo quê? Oferecer recursos de fotografia, divulgar problemas dos usuários, estimular a aceitação dos seguidores, provocar ansiedade nos adolescentes ou aproximar pessoas ao redor do mundo. Deixa eu explicar aqui o que está acontecendo nessa questão. Essa questão, ela está bastante próxima do que seria uma questão de interpretação de textos em português. Tá? Eu tenho uma palavra, ela tem significados, mas especificamente ela está no texto, ela está introduzindo que ideia? Ela está dizendo assim, isso aqui é um downside. O que é o downside dentro do texto? E aí a gente tem que ler o texto, entender qual é a parada do texto, se está defendendo ou se não está defendendo, e ele vai falar alguma coisa que é positiva e ela vai falar alguma coisa que é negativa, no caso que é o downside. Down, né, down para baixo, né, direção para baixo. Downside, então lado de baixo. O revés, né, o contra, que seria assim. Seria mais ou menos isso. Não era para eu ter traduzido, era para eu ter deixado vocês pensarem, mas tudo bem, vamos lá. Eu tenho a teen's view of social media. Então, está falando bem recente, é de 2021 esse texto, cyberbullying.org, e ele fala sobre teens view of social media, então estamos falando de social media, e do ponto de vista de teens, adolescentes, né? Saindo de uma revista cujo nome, de um site cujo nome é Cyberbullying, você já imagina o que pode vir aí, né? Social media, teens, cyberbullying. Essas três palavras estão conectadas, a gente vai descobrir agora com esse texto. Instagram is made up of all photos and videos. There's the homepage that showcases the posts from the people you follow, and Explore tab, which offers posts from accounts all over the world. Tá cortado. Eu acho que é a figura da questão. Which offers posts from accounts all over the world, and your own page, with a notification tab to show who likes and comments on your posts. It has some downsides, though. Então, tá, o primeiro parágrafo, ele está introduzindo, e ele está explicando o que é o Instagram para quem não conhece, provavelmente, e para ter uma introdução para você contextualizar do que ele está falando. Ele está falando especificamente do Instagram. Aí, no segundo parágrafo, ele vem, it has some downsides, though. Então, tá vendo? Essa frase toda, ela é um elo, ela é um link do primeiro parágrafo com o segundo. Então, se eu só ler a palavra downside, o termo downsides, achei downsides, está no segundo parágrafo, e eu não ler o primeiro parágrafo, eu realmente vou ficar perdida, porque eu não sei o que é esse it, aqui está se referindo, e por que tem o downside, né? Eu tenho que entender que está falando do Instagram, e ele está falando, ele meio que deu uma descrição do Instagram, e você tira as suas próprias conclusões. Pô, legal, é um site que mostra fotos, vídeos, tem uma aba que você pode usar para explorar, outras contas aleatórias, você pode comentar nos posts dessas pessoas e tudo mais. É o que ele está falando aí. Se você for nas palavras, vamos lá. A gente tem photos, videos, homepage, posts, follow, vocês sabem, todas essas palavras vocês sabem porque vocês já veem isso. Quem usa mídia social já está acostumado a ver isso, inclusive em inglês. Mesmo que só use essas mídias sociais em português, o que é um erro se você estuda em inglês, né? Se você está estudando inglês, se você está no curso de inglês, o ideal é você estar sempre usando seu celular, o seu computador, enfim, tudo que você tem mais contato, você está
mais à mão, literalmente, põe em português, tira do português, põe a linguagem oficial em inglês, para você se acostumar a usar. É uma das melhores formas de você aprender básico a se virar mesmo em inglês. Ou qualquer outro idioma, né? Qualquer outra segunda língua que você queira. Então, eu tenho aí posts, homepage, notification tab, deixa eu likes and comments. E você pode ver também os likes e os comments nos seus próprios posts, né? Isso é o que ele está falando. Então, ele está resumindo aí o que é o Instagram, como é que funciona. Aí, no segundo parágrafo, ele vai e joga de cara, ele já joga a controvérsia, né? It has some downsides, though. It is known to make many people feel insecure. Gente, insecure é uma palavra transparentíssima. Não tem como você não saber o que significa. Tá? As pessoas se sentem inseguras. Or down about themselves. Because the platform showcases the highlights. O próprio, tem até uma parte, né, no Instagram que é highlights, já chama highlights, são os destaques. Mas não é exatamente disso que ele está falando. Ele está falando assim, que ele destaca, ele joga luz, né, o highlights, né, lights. Ele joga luz em cima de fatos que, na real, são fatos que você escolheu, ou qualquer outra pessoa escolheu publicar. Não é como se uma pessoa acompanhasse você o dia inteiro e resolvesse tirar fotos aleatórias ou gravar vídeos aleatórios de você e postar sem critério nenhum. Você escolhe o que você quer com base no que você acha que tem que postar. E aí, não temos julgamento, não está rolando julgamento aqui ainda. Que fique claro. É uma escolha pessoal, até porque é a sua página. Então, você vai postar o que você achar melhor. Né? Porém, e aí a gente vem aqui, ó. The platform showcases the highlights of everyone's lives, né? Tá postando lá os destaques da vida de todo mundo e tal, while rarely showing the negatives. É exatamente isso. Se você tivesse uma pessoa acompanhando o seu dia e ela postasse aleatoriamente, tipo, de 5 em 5 minutos eu vou... Não, exagero. A cada hora eu vou pegar 5 minutos e vou focar alguma coisa dentro dessa hora, vou tirar uma foto aleatória, vou fazer um vídeo aleatório e vou postar lá. Existe uma chance muito grande de, nessas 24 tomadas, né, nesses 24 reels, ou nesses 24 stories que a pessoa vai fazer, boa parte dele seja neutra ou negativa. Dificilmente você vai ter 24 pontos altos no seu dia, tá? Às vezes você vai ter um ponto alto que vai durar várias horas. E é, em geral, o que acontece com essas pessoas que fazem as fotos, fazem seus stories aí. Às vezes ela passou 3 horas num churrasco, sei lá, um evento qualquer, no aniversário e tal, e fez 20 fotos. E aí aquelas 20 fotos vão ser postadas ao longo de um dia inteiro. É como se você tivesse um dia inteiro curtindo uma festa que só durou 3 horas. Né? Então, isso traz uma sensação negativa para quem vê. Por quê? Por comparação, aquelas 3 horas parecem ter durado 24, elas estão sendo confrontadas com o meu dia de 24 horas, que foi uma bosta. Né? Então, você cria uma situação irreal de positividade irreal, de coisas boas acontecendo o tempo todo, que são irreais, porque não acontecem o tempo todo. Podem estar acontecendo, sim. A gente não está dizendo que não está acontecendo, mas a impressão que dá é que a vida da pessoa é só aquilo, né? Então, quando ele fala isso, ó lá, the platform showcases the highlights of everyone's lives, é exatamente isso, são os destaques, são os pontos altos do dia da pessoa. Às vezes foram 3 horas e o resto do dia foi né? While rarely showing the negatives. This can make one feel like their life is not going as well as others. Olha lá. This can make one person, né, uma pessoa, feel like their life is not going as well, não tão bem, as others, contributing to the growing rates of anxiety or depression. Então, eu tenho aí, obviamente, acho que está mais do que claro, eu não preciso entender inglês para entender que se eu vejo um Instagram de uma pessoa que está postando uma coisa
pode até ser que seja, ela pode viver o dia inteiro felizona. Não estou dizendo que não exista, mas ela postar aquilo ali para várias outras pessoas verem, né? Existe a chance de, dentre aquelas pessoas que estão vendo, alguma ou muitas delas, comparar, e isso é do ser humano, não adianta, você vai, a não ser que você entenda o que é, né, o que você está fazendo aqui mesmo, mas no geral a gente tem essa tendência mesmo, quase que adolescente, e aí a gente vai falar sobre os adolescentes também, de estar sempre se comparando, estar sempre querendo se igualar ao grupo, né? Tem um grupo de pessoas, aquele grupo de pessoas está agindo daquela forma. Eu quero agir igual para eu pertencer, para eu ter aquele sentimento de pertencimento. Então, se eu vejo que aquilo não está acontecendo, se a minha vida, comparada com a da outra pessoa, não está lá essas coisas, eu tenho uma tendência a ter uma certa ansiedade, a ter uma certa depressão, né? E isso ele está falando aqui, ó, contributing to the growing rates of anxiety or depression in many teens today. É justamente nesse grupo, nessa faixa etária, que é dos adolescentes, é a que sente mais, mas não só eles, tá? Mas o foco aí desse texto é, como o título mesmo está falando, é nos teens, né? There is an underlying desire for acceptance through the number of likes or followers one has. There is an underlying desire, tem um desejo, tá ali, embutido, né? For acceptance, um desejo de quê? De aceitação. Acabei de falar, né? Que é normal de adolescente mesmo, é típico de adolescente, não é uma crítica, não é um defeito, é somente uma coisa que acontece com o adolescente. Ponto. A gente tem essa questão de querer pertencer a algum grupo. A gente quer ter essa identificação. Through the number of likes or followers one has. Então, assim, quando você tem essa legião de fãs de um determinado influencer, ou artista, ou ambos, que tem muito artista agora que tá influencer, né? Porque sabe dessa necessidade, a gente entende que é isso, a gente entende que é essa necessidade de aceitação, porque se está todo mundo curtindo, e realmente a vida dessa pessoa é uma vida maneira, né, e você quer, se você tem um ideal de vida, você acaba tomando essa pessoa como, né, como a vida dessa pessoa como o ideal da sua vida, vai ser assim, vai estar refletindo nos likes e no número de followers que essa pessoa vai ter. Tá? Entendemos o texto. Então, o termo downsides, it has some downsides, introduz a ideia de que o Instagram é responsável por oferecer recursos de fotografia, divulgar problemas dos usuários. Acho que a B a gente já pode eliminar, porque ninguém fala que tá mal, né? No Instagram. Ninguém, quer dizer, fala depois que faz besteira. Aí vai lá, diz que tá mal, chora, não sei o quê, aquela coisa toda. Mas no geral, não. No geral, é o contrário. C, estimular a aceitação dos seguidores. O Instagram é responsável por estimular a aceitação dos seguidores? Não sei. Acho que não é bem isso, não é bem esse o foco, né? Provocar ansiedade nos adolescentes ou aproximar pessoas ao redor do mundo. Esse aqui a letra E é muito, muito bonitinho, né? Muito utópicozinho, né? Aproximar pessoas ao redor do mundo. Só que não, a gente se aproxima pelo ódio ou pela inveja, né? Pelo que foi falado aqui. Então, assim, o que mais se aproxima da resposta aqui seria provocar ansiedade nos adolescentes, né? Que é exatamente o que o termo downside está introduzindo. Ele vai fazer todo esse rodeio aqui para explicar que essas pessoas que são inseguras, e elas seguem essas outras pessoas que postam só coisas boas, só coisas positivas, raramente mostrando coisas negativas, elas vão tender a sentir ansiedade ou depressão. Ou seja, esse é um downside. Então, o termo downside está introduzindo realmente isso aqui, né? A ideia de que o Instagram é responsável por provocar ansiedade nos outros. Em última análise né? Porque assim, pode não ser o Instagram em si, como eles gostam sempre de frisar, né? Eles não são responsáveis pelo conteúdo, mas eles deveriam ser, e é isso meio que está em pauta
quando a gente está falando aí sobre a regulamentação das redes sociais, que é um tema importante, tá? Procurem saber, procurem se informar. A partir do momento em que vocês têm uma rede social, vocês abrem um espaço onde várias pessoas estão expondo suas ideias, você tem que ter uma certa responsabilidade pelo que essas pessoas estão falando. Você pode até não poder, você pode até não controlar o que elas falam, mas você tem que se responsabilizar sim, pelas consequências das ações dessas pessoas, das falas dessas pessoas. Então, você abre o espaço, mas regulamenta. Ó, tá falando besteira, segura a onda aí, senão vou ter que te banir. Ou então, ó, não pode usar isso aqui a gente vai já filtrar. E assim vai, né? É claro que esse nível aí de problema, ansiedade, depressão, por conta de você só postar coisas alegres e felizes, e mesmo você sendo uma pessoa miserável o restante do dia, do tempo, isso aí já é um pouquinho mais complicado. Talvez seja mais difícil, né, fazer com que eles assumam responsabilidade por isso, talvez nem seja esse o caso. Mas, voltando lá, a primeira ideia é a responsabilidade deles, sim, porque eles estão permitindo, eles estão abrindo aquele espaço para que essas pessoas façam isso, e como consequência, para que as pessoas façam essa publicação, e como consequência, está provocando ansiedade nos adolescentes. Se eles têm que fazer alguma coisa ou não, isso aí já não é o foco aqui. Já não é discussão, talvez devesse ser, talvez a gente devesse abrir um debate em cima disso, mas o fato é que, sim, o Instagram é responsável, ou outras mídias sociais, no caso, são responsáveis por conta dessa situação toda aqui que acontece, pelo fato de que os adolescentes estão tendo um pouco mais de ansiedade, um pouco mais de depressão atualmente, certo?